Hello! Hello, hello! Estamos aí ao vivo, mais um dia. Fala Débora Monteverde, Auguste, Thaís Figueiredo. Muito boa noite para vocês. Só aguardar o professor Alberto Filgueiras. Grande Pedro. Heloísa. Sejam todos muito bem-vindos. O áudio tá legal aí para vocês? Como é que tá? João Marinho. Me responde aí se o áudio tá legal, como é que tá o processo aí. Grande Rodrigo. Boa noite. Opa, Ibson. Ibsen. Tatiane. Rota Kids, até o Rota Kids. Pessoal. Aí, Tatiane Graziella. Coisa boa. A turma tá entrando aí. Aguardar o professor Filgueiras chegar. Falei com ele agora há pouco, ele já estava se ajeitando. Então eu creio que não deve demorar não a entrar. Enquanto isso, vamos bater um papo, né? O que nós vamos falar hoje? Hoje é práticas da psicologia esportiva, né? Baseado nas evidências. Amos Abreu. Joãozinho, fala Joãozinho. Beleza, campeão? Thaís. Oi, Ladislane. Thaís, hoje nós vamos abordar a prática da psicologia esportiva, baseada em evidências, tá? Com o professor Alberto Filgueiras. O professor Alberto Filgueiras é coordenador da UERJ, Rio de Janeiro. Vai poder contar um pouquinho da história dele. Eu vou puxar a língua dele, né? Vamos ver se ele solta alguma coisa aí pra nós. Mas o calibre é bem forte, hein? Ele é bem pesado. Grande Renato. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Ariane. Bem-vinda, Ariane. Rodrigo Nunes. Aline Feitosa. Oh, quanta honra. Psicóloga. Otávio Augusto, cantor, ó. Essa live só tem gente boa aqui. Como vai, Ariane? Passou bem? Digeriu bastante aí? Aline, boa, excelente noite. Psi Expo, Gabriel X. Grande Mauro! Rapaz, que honra, hein? Que é isso? Mauro Sandri, presente aí na minha live. Que honra, meu. Que honra. De verdade. Ô, Ariane, compartilha aí um pouquinho do que está acontecendo aí no Recife. Grande Diogo Pinheiro. Tamo junto sempre. Sempre, Mauro. Sempre. Pode ter certeza disso.
Ô Mauro, fica ligado aí que hoje vem uma fera, hein? Outra fera, hein? Rapaz, professor Filgueiras é demais, demais, demais. Tem história pra contar até amanhã, hein? Lara Oliveira, seja muito bem-vinda. Coisa boa, pessoal, coisa boa. Rafa Zouk, tamo junto. Tava agendada, Aline. Isso mesmo. PC Rafael, seja muito bem-vindo. Psicologia do esporte, isso aí. Bora, bora. Aguardando só o Filgueiras, né? O professor Filgueiras tá tomando um cafezinho, capaz. Ei, Filgueiras. Pessoal, vocês que entraram aí, de onde que vocês são? Vão colocando aí pra mim, por favor. A Aline Feitosa, o outro pessoal aí. Grande Nara. Nara, Neto, Pietro. Vai contando como tá a vida aí de quarentena? Ai, ai, a vida tá tenso, viu, Thaís? É estranho, né? Porque a gente não tem muito uma data prevista para isso, né? E aí, assim, vai indo. Até ontem eu tava falando sobre isso na outra live que eu fiz com o Ítalo Tanja, que é treinador de goleiro. A gente, quando mais ou menos a gente tem uma ideia do que vai acontecer, a gente mais ou menos se programa, né? Sem essa programação é impossível, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Grande Caceba, lá de Araxá, meu irmão. Excelente noite. Ariane, lá de Recife. E vocês aí, o que vocês estão fazendo na quarentena? Eu de vez em quando eu vou jogar um futebolzinho ali no videogame. Ah, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Melhor psicólogo da América Latina. Que é isso? Tô longe disso, mas recebo seu elogio. Sei que é de coração. Excelente noite. Excelente noite. Pessoal, vou aguardar mais 2 minutinhos aqui. Se o Filgueiras não aparecer por aqui, que eu acabei de falar com ele, vou dar um grito nele ali no WhatsApp, hein? Pra ver falar. E aí, meu, esqueceu do nosso horário? Excelente noite, Valéria. Companheira de profissão. Valéria, fica ligada aí que hoje tá vindo uma barra bem pesada, hein? Professor Filgueiras domina o processo. Débora, Rio de Janeiro? Tem que aprender. Eu sempre falo Rio de Janeiro, desde das Olimpíadas lá, né? Que as Olimpíadas, quando eu veio para o Brasil, né? O pessoal lá falava só Rio de Janeiro. Trabalho com categoria de base do vôlei. Excelente, hein? Excelente. Tive uma oportunidade de trabalhar com o vôlei. Ó, Alberto. Ei, Filgueiras, vamos? Agora que ele tá mandando, vamos? Falar pra ele. Tô te esperando, companheiro. Tô te esperando. Tia Fábia. Beijo grande. Ked Macena, psicólogo. Kelly Oliveira. Sejam todos muito, muito bem-vindos. De verdade. Que honra, que prazer enorme ter vocês aqui. Pessoal, acho que eu vou ter que responder. Só um minutinho aí, tá? Aê! Estou de volta. A programação tem sido diária, mas por aqui tenho trabalhado, fazendo atendimento e dando aula online. E autocuidado diário nessa quarentena. Sempre, Aline, sempre.
processo, eu também estou mais ou menos igual a você, né? Eu só não tenho a aula. Ju, boa noite. A minha questão aí, eu tenho trabalhado normalmente, clinicamente, né? Olha quem chegou! Professor Filgueiras. Vamos lá, vamos lá. E aí eu tenho migrado bastante para o online mesmo. Aê! Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo beleza? Maravilha? Sempre, graças a Deus, em paz, né? Graças a Deus, isso é E, importante, isso é importante. e você? Tamo bem. Quarentena total, absoluta, né? Como tem que ser. Trancafiado? Trancafiado como tem que ser, né? Essa é a recomendação de todos os órgãos sérios do ponto de vista científico, então a gente segue as recomendações, né? Nada mais justo. Isso aí, coisa boa. Tava falando com o pessoal aqui que hoje vai ter um barra pesada aqui da psicologia do esporte, né? Não pelo peso, tá? Mas sim por todo o conteúdo, né? Se for pelo peso, eu vou, tá? Vamos juntos. Peça Vamos rara, juntos. peça raríssima. Vamos E aí, juntos. meu Não, querido, mas como tá as coisas por aí, é, no Rio de Janeiro? o Rio ele tá em lockdown, né? É, o governador estabeleceu como uma prioridade o lockdown, né? Enfim, o fechamento total aí do estado. Só as atividades essenciais estão saindo às ruas, enfim. Mas a verdade concreta é que tem muita gente furando o lockdown. É, eu sou o responsável da casa por me aventurar, né? Moro eu, minha esposa e meu filho, e eu sou responsável pela casa por me aventurar, por exemplo, supermercado, sou eu que faço, né? Sou eu que saio. Então eu vou todo aparamentado, todo, enfim, todo é, é, cheio de coisa, e aí consigo sair, e quando volto para casa, eu levo um balde de água com cloro na cara, porque enfim, a patroa não deixa entrar em casa. Tira a Então, roupa tudo, né? Deixa a armadura bota toda no de saco, é fora, isso né? mesmo. Eu deixo inclusive um saco lá de fora já para colocar as roupas que eu usei para sair para a rua. Então, esse cuidado todo a gente tem que ter, né? Enfim, Sim, tem um sim. filho pequeno em casa, enfim, então é o mínimo que eu posso fazer, respeitando a minha esposa e meu filho, né? Com Mas certeza. na rua dá para ver que muita gente não tá nem aí, na verdade. Honestamente, as pessoas ainda não entenderam o tamanho do problema, na minha visão. Né? Imagino, imagino. Enfim, o bicho vai começar a pegar quando o povo começar a morrer. A verdade é essa. Né? É, É. e esse é o grande mal do nosso, né? Da nossa cultura, né? A gente precisa pagar para ver, para depois tomar os cuidados, né? Mas eu acho que em outros países isso aconteceu de forma semelhante. Sim, Você vê a Itália que fez o lockdown tardiamente, né? A sim. Espanha, mesmo tendo feito o lockdown anteriormente, teve uma série de problemas. Porque assim, a verdade é que o mundo não pode parar, né? Quer dizer, eu tenho lá minhas questões, eu tenho minhas convicções político-econômicas, né? Enfim, a ideia de que o mundo não pode parar é uma ideia produtivista. É, e eu acho que produtividade tem limite em tudo na vida, né? Assim Sim, como o sim. lucro tem limite em tudo, sabe? Assim, não há razão, por exemplo, para a minha gerente ter que sair de casa para ir para o Bradesco, por exemplo, para trabalhar, tadinha. Sendo que ela tem uma mãe que está na população de risco, que mora com ela, então ela não tem outra opção, ela tem que ir, e, enfim, no entanto, o banco dela ter o lucro suficiente para sustentar o seu próprio aparato, sem mandar ninguém embora, sem parar com absolutamente nada, sem parar com nenhum serviço, por pelo menos uns 2 anos. Então, sabe,
Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, não é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui Não, para falar de outro assunto, longe né? disso. Com De outro certeza, com assunto, certeza. mas é muito complicado isso que está acontecendo, né? Não Muito, sei, muito. não sei exatamente o que vai acontecer para o futuro. A única coisa que eu sei é que é, é improvável que a gente retorne à mesma vida que a gente tinha antes dessa quarentena. É bem improvável. Pelo contrário, as evidências mostram que países ou locais que tiveram quarentena iguais às nossas acabam por ter como consequência, e é uma consequência relativamente grave, um aumento gigantesco no número de pessoas que apresentam transtornos de estresse pós-traumático, né? Sim, sim. Isso é um risco que a gente está correndo aí, né? Enfim, Com paciência. certeza, com certeza. Faz O... parte da equação. Claro, claro que faz. O Alberto, vamos iniciar o processo? Vamos embora, vamos lá. Então vamos lá. Para quem não me conhece, sou o psicólogo Jonas Rodrigues, sou de Patrocínio, Minas Gerais, e tenho esse nobre personagem aqui hoje, Alberto Filgueiras, como um dos meus maiores referenciais, né? E aí, quando eu faço o convite para ele, ele prontamente se coloca à disposição para que isso fosse viabilizado de uma maneira bem, bem simples mesmo. Então, diante de tudo isso, meu muito obrigado por todo o carinho, por todo o respeito, por toda a admiração que sempre você traz e, e coloca dentro das nossas conversas, né? A gente tem tido várias conversas, né? Várias oportunidades de conversar, então isso para mim, pode ter certeza que é de muita, muita valia e só me engrandece cada vez mais de ter uma referência próxima e uma referência quase que contemporânea. Então, isso só me força também a querer estudar mais, querer aprender cada vez mais e seguir cada vez mais esses passos que você trilha de uma forma tão brilhante. E aí eu gostaria que você fizesse a sua... Eu vou pedir uma breve apresentação, porque mesmo assim vai tomar um tempo enorme aqui para nós, mas fique à vontade, tá? Sinta-se em casa, por favor. Nada, Jonas, que isso. Na verdade, minha trajetória é extremamente simples. Ela ocorre longamente por por toda a formação acadêmica ser longa, mas minha formação é relativamente simples. Eu me formei como psicólogo no FRJ, fiz o meu mestrado e meu doutorado na PUC do Rio, e durante meu doutorado na PUC eu fiz sanduíche na Western University, no Canadá, e honestamente eu não trabalhava com psicologia do esporte, nem no mestrado, nem no doutorado, né? Curiosamente, né? Apesar de publicar, eu nunca parei de publicar em psicologia do esporte, mas eu não tinha ido para esse campo, nem meu mestrado, nem meu doutorado foram na área da psicologia do esporte. Eu só vim retomar o amor pela psicologia do esporte. Eu fui estagiário no Flamengo, enfim, durante a graduação. Durante o mestrado e doutorado saí totalmente do esporte. Depois, quando eu volto para o esporte, eu volto em 2015, quando eu fundo finalmente o laboratório na UERJ. E quando eu fundo o laboratório, e aí tudo começa em 2015, né? Curiosamente, em 2015 também a gente conseguiu criar um GT, um grupo de trabalho na ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que é o órgão máximo das pós-graduações em psicologia no Brasil. É ela que conversa diretamente com a CAPES, com o CNPq e com o MEC, em nome da psicologia, né? E a gente consegue criar o primeiro GT de Psicologia do Esporte em 2016. Foi uma luta bem difícil, eu tive companheiros maravilhosos nessa trajetória para a gente conseguir construir esse espaço. E a verdade é que a Psicologia do Esporte ela sempre mereceu esse espaço, mas ela nunca teve, e existem uma série de explicações para esse fenômeno ocorrer, né? A gente já conversou várias vezes sobre essas questões, né? E eu acho que nesse momento de
consolidação da psicologia do esporte. Para você ter uma ideia, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que pode vir a obrigar os clubes profissionais a terem psicólogos. Então, qualquer clube que tenha algum atleta profissional, esse clube seria obrigado a ter um psicólogo trabalhando, né? Então, nesse momento que o campo está se abrindo, o campo de trabalho, o mercado de trabalho está se abrindo, eu acho que é extremamente relevante a gente conversar sobre a formação do psicólogo do esporte, entender que psicologia do esporte não é psicologia clínica, que existe uma distância muito grande entre essas coisas, né? Então, todas essas questões eu acho que são extremamente relevantes de serem conversadas, e eu acho que, de alguma maneira, a minha trajetória me permite um pouco falar disso, não só minha trajetória acadêmica, né, mas também minha trajetória profissional como psicólogo do esporte, né? Eu dei muita sorte em diversos momentos da minha carreira como psicólogo do esporte de aparecerem oportunidades e eu estar ali para agarrá-las, né? E isso me deu uma experiência, uma cancha muito legal, que foi muito positivo ao longo da minha trajetória profissional, né? Eu sou essencialmente acadêmico, e aí é muito curioso porque a gente escuta no esporte um chavão que é muito engraçado, na minha opinião, né? O cara tem doutorado, mas ele não tem experiência. E aí a minha resposta era sempre a mesma, né? E as pessoas ficavam perdidas, não sabiam para onde correr depois. A resposta é muito simples. Sim, mas é o cara com doutorado que criou e desenvolveu todos os métodos que você aplica hoje. Então, mais experiência do que o cara ser o vanguardista e o inovador no seu campo não existe. Essa é a diferença do pesquisador, enfim, que está ali no campo de pesquisa, porque, enfim, existem dois tipos de ciência, né? Ciência básica e ciência aplicada. Sim. Na ciência básica faz todo sentido. Ok, por exemplo, eu trabalhei, digamos que eu tivesse trabalhado, inclusive o laboratório que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado foi um laboratório de psicologia experimental com rato, né? Então, digamos que eu tivesse de fato feito mestrado e doutorado com rato, com animais. Concordo. Eu estou falando de psicologia básica, no máximo psicologia comparativa, tentando fazer uma inferência entre o modelo animal com o modelo humano, mas não foi esse o caso. O tempo todo, não só a minha pesquisa, mas como o meu trabalho, foram com seres humanos e de forma aplicada, pesquisa aplicada. Então, pesquisa aplicada dá uma cancha para o sujeito, porque ele está o tempo todo com um olhar crítico no seu próprio trabalho, na sua própria intervenção. Esse é um segredo, que não é exatamente um segredo, mas essa é uma forma de ver o mundo que o pesquisador tem e que eu acho que a maioria das pessoas e dos profissionais deveriam ter. Duvidar da sua própria prática. Será que é a minha prática que está funcionando? Ou será que são outras variáveis externas que eu não estou controlando e que estão gerando esse efeito que eu acho que sou eu que estou fazendo, né? Essa dúvida ela tem que ser perene, ela tem que ser o tempo todo. Porque se você acreditar que qualquer mudança é por causa da sua intervenção, seja só por causa dela ou também por causa dela, a gente tem um problema seríssimo aí, né? Que é o sujeito se enganando, né? Isso é grave, isso é difícil, né? Imagina cá entre nós. Quantos de nós aqui, enfim, todas as pessoas que estão na live, todas as pessoas que estão nos ouvindo, e nós dois aqui, quantas vezes a gente não passou por um problema terrível e a gente encontrou na nossa mãe, nos nossos amigos, na nossa esposa, o colo que a gente estava precisando e a energia que estava faltando para a gente levantar a cabeça e continuar a seguir em frente a nossa vida. Se você perguntar para uma pessoa que passou por essa experiência, se essa experiência foi modificadora da vida dessa pessoa naquele momento, é óbvio que a pessoa vai dizer que sim. É claro que mudou. Qualquer interação humana que seja significativa emocionalmente vai gerar um impacto no sujeito. A pergunta não é essa. A pergunta é, será que a tal da técnica que eu disse que eu usei de fato está gerando aquilo que eu estou achando que está gerando?
Ou será que está só gerando uma modificação no sujeito, que subjetivamente ele vai dizer que mudou? Que o próprio sujeito vai falar, não, olha, melhorou muito, etc., mas concretamente não melhorou. Né? Essa é uma das grandes perguntas de pesquisa que eu tenho no meu laboratório. Eventualmente, no meu laboratório, a gente pega as intervenções, que são intervenções conhecidas, os protocolos conhecidos, e a gente testa concretamente para ver se melhora a performance, seja esportiva, seja cognitiva. E o que a gente tem observado é que quando a gente usa métodos muito rigorosos do ponto de vista científico, a grande maioria das técnicas psicológicas que são vendidas por aí como eficazes não apresentam eficácia. Então, nesse sentido, que é importante a gente pensar na nossa prática de forma crítica o tempo todo, e principalmente baseada em evidências. Né? Você tem que ter o devido respaldo científico para fazer o que você está fazendo. Senão fica muito difícil de você dimensionar se a sua intervenção é eficaz ou se é mero placebo. Ou se é mero apoio emocional, suporte emocional. Às vezes isso acontece, às vezes. Né? Eu conheço histórias de atletas que precisam estar com o psicólogo presente em todas as competições para ele poder minimamente performar de alguma maneira ali. Ele se sente inseguro se o psicólogo não está presente, enfim. E isso é gravíssimo, porque o trabalho do psicólogo não está sendo eficaz. Você não está dando para o sujeito as ferramentas para ele lidar com os problemas concretos, né? Sim, enfim. E você finalizar, pode finalizar, perdão. Não, era isso. Você me fez repensar aí 6 anos de formação e atuação, na breve explanação que você trouxe. Porque é o seguinte, quando você cita que nós devemos nos perguntar sempre se o que você tem feito tem sido válido, tem sido da prática realmente, você tem testado essa prática. Lá em 2014, quando eu ingresso então numa equipe e inicio o processo do desenvolvimento da psicologia do esporte, nada daquilo que eu já tinha trabalhado no sentido clínica, no sentido de visão teórica da faculdade, que infelizmente eu não recebi nada sobre a psicologia do esporte na minha formação. Então o que eu fui fazer sobre psicologia do esporte foi através de outros estudos nos quais eu tive que correr atrás. Então, assim, isso me gerou muita desconfiança, isso em mim, né? E eu não sabia se eu estava no caminho mais correto. Porém, o que ia acontecendo? Começamos a obter resultados. E quando você começa a obter resultados, como você mesmo trouxe, isso vai te gerando um certo conforto, né? E esse conforto você acaba deixando de lado a questão crítica. Se realmente o que eu estou fazendo, se realmente o que eu estou desenvolvendo é mesmo a psicologia do esporte, ou a necessidade do atleta está nas atividades cognitivas, nas condições de tomada de decisões, na consciência, na administração da ansiedade, tudo isso, ou a minha figura está sendo muito mais bem vista por ele ali de fora, e isso gera um certo conforto para ele, e esse conforto gera automaticamente a confiança, e a confiança ele consegue desenvolver, né? Então isso foi, para mim, muitas vezes, uma pedra no meu sapato, porque eu não tinha aonde recorrer. Até que então eu fico 1 ano e meio nesse processo, meio que de voluntariado, né? Eu entrei no meio do ano de 14 e acompanhei as equipes até o final. Uma dessas equipes, que era o Sub-17, se transforma em campeã do interior e do estado, ou seja, tem um fator muito importante ali da minha presença, e só que eu também fico nessa crítica, né? Será até que ponto que eu estou contribuindo realmente com a psicologia do esporte?
voltado para o atleta desenvolver a sua melhor performance. E tento, dentro desse 1 ano e meio, com uma instituição próxima daqui da minha cidade, como eu disse, eu sou do interior, eu tentei de uma instituição no estado, na capital do nosso estado, do meu estado, em BH. Eu tentei 1 ano e meio, posso dizer que um estágio de uma semana, 15 dias, e eu não sei se eu fiz a melhor coisa, mas eu acredito que eu devo ter mandado mais de 50 e-mails, sem brincadeira. Todos os dias eu mandava e-mail para uma pessoa diferente, para um setor diferente, para ver se essa possibilidade ela seria da melhor forma aceita. Ah, não. Aí uma breve resposta que eu tive foi: mudamos os coordenadores, então você vai ter que reenviar novamente um novo e-mail. Eu enviei, né? Mas para a gente ter... Agora eu te adianto o seguinte, o que eu posso fazer de antemão é liberar uma visita técnica. A visita técnica é 2 horas, você passa 2 horas dentro do clube. Eu falei, vou sair da minha cidade, eu vou andar quase 400 quilômetros, quase 500 quilômetros aqui, para ficar aí 2 horas? O que eu vou fazer em 2 horas? Eu quero uma semana, eu quero 15 dias, eu quero testar aquilo que eu estou fazendo para entender se realmente eu estou desenvolvendo a psicologia do esporte. Enfim, fiquei 1 ano e meio tentando, não consegui essas portas. No outro ano, teve resultado novamente. Eu falei, cara, se eu não estivesse desenvolvendo, não teria resultado. Então, a minha autocrítica me fez acreditar que, por menos conteúdo que eu tinha, por mínimo que eu tinha, que eu conseguia obter, eu estava conseguindo desenvolver algo em cima daquilo. E em cima daquilo que eu estava desenvolvendo, os próprios atletas estavam conseguindo desenvolver também as suas percepções, as suas condições. Então isso fazia e trazia para mim uma resposta muito ampla de tudo isso que estava acontecendo. Tanto que depois, quando eu começo então a estudar realmente focado em cima da psicologia do esporte, eu tenho a oportunidade de ter um acesso com uma psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil. E aí em cima dessas minhas questões muito forte para mim, porque até então o meu complexo de inferioridade, para entender o que estava acontecendo, qual que eram as minhas condições, quais que eram as possibilidades que eu tinha de desenvolver tudo isso foi ficando para mim cada vez mais claro e mais aberto, sabe? Porque os próprios atletas iam trazendo essas dificuldades que eles tinham. E aí isso foram me abrindo cada vez uma porta diferente, que eu consegui identificar que, isso aqui é clínica, não tem nada a ver com a psicologia do esporte. Por mais que seja muito, muito próximo ou muito parecido, existe uma diferença enorme quando você começa a executar o processo dentro do ambiente do esporte. Estou correto ou estou enganado, meu professor? Você já é um profissional, você já passou aí por uma série de percalços, tropeções na vida profissional e, obviamente, que você já começou a encontrar o seu caminho, né? Você já começou a abandonar certos conceitos da clínica que você tinha e aplicar certos conceitos da psicologia do esporte que você tinha. E talvez a coisa mais importante é o seu interesse, a sua curiosidade de aprimorar o seu conhecimento. Antes de seguir mais ou menos dentro daquilo que você falou e a história que você contou, que foi uma história, enfim, impressionante, é realmente difícil a psicologia do esporte em termos de oportunidade, em termos de credibilidade. Mandar um abração aqui para o Murilo. Murilão, abraço para ti. Fico muito feliz aí que você esteja acompanhando a nossa live. E agora, voltando à sua questão, na verdade, a história que você contou é uma das histórias mais comuns que a gente ouve na psicologia do esporte. Isso me preocupa, tá? E você sabe as minhas questões em relação a isso. E por isso que eu vou
conversar com você um pouquinho sobre essas questões que você levantou, que são extremamente importantes na formação do psicólogo do esporte. A primeira delas é o pecado gigantesco que a sua universidade cometeu ao não te oferecer a disciplina de psicologia do esporte, dado que hoje é uma área que emprega psicólogos, né? Enfim, tudo bem que a gente tem aí áreas extremamente mais importantes, áreas, por exemplo, que maioria, segundo o CFP, por volta de 60% a 70% dos psicólogos trabalham com clínica, então assim, é um trabalho que a gente maciçamente utiliza como ganha-pão, né? A clínica é o nosso ganha-pão na psicologia ainda, mas a verdade é que há uma série de psicólogos que trabalham em clubes por causa da Lei Pelé. Se você é clube formador, você obrigatoriamente precisa ter um psicólogo no seu staff. Você precisa ter apoio e suporte psicológico. Né? Ponto. Assim, não tem para onde o clube fugir. Ele tem que ter apoio ou suporte psicológico. E aí, hoje em dia, os clubes usam de duas modalidades distintas. A primeira, ter um psicólogo contratado, ou a segunda, terceirizar o serviço para uma prestadora de serviços que tenha psicólogo. A forma como você faz não importa. O que importa é que você tem um psicólogo contratado. Então, quando você não oferece essa disciplina na faculdade, você está furtando do aluno, do discente, a oportunidade de ter contato com algo que provavelmente ele vai trabalhar lá na frente, porque legalmente é exigido, é demandado, percebe? Então, isso é algo muito grave. Vou dar um exemplo hiper simples. Eu sou professor da UERJ e eu estou extremamente preocupado com a minha universidade, porque lá não oferecemos nenhuma disciplina de testes psicológicos, nenhuma, zero. Isso é gravíssimo. Primeiro, como é que um aluno da UERJ vai sair da UERJ e vai fazer um documento psicológico a partir de uma avaliação psicológica baseada em testes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo? Né? Ele não teve a disciplina, ele não teve o arcabouço teórico e prático, técnico, para poder fazer o que ele está se pretendendo fazer. Só que, como a UERJ é uma universidade muito forte, acontece sim de profissionais da psicologia da UERJ passarem nos concursos de psicologia jurídica para os tribunais de justiça. Então esse sujeito chega lá, ele se depara com um teste, ele nunca viu um teste na vida. Né? Então, o primeiro grande problema da psicologia do esporte... Na verdade, não sabe nem o que testar, né? Enfim, ele não sabe nem quais são os testes. Provavelmente nunca ouviu falar do SATEPSI. O que é SATEPSI? O que é isso? É satélite? Eu não sei o que é isso. Né? Então, isso é muito grave, muito grave. A formação da psicologia, em termos de disciplina, em termos acadêmicos, é muito, muito, muito falha na sua estrutura. A gente sabe disso. Existe uma hegemonia teórica e ideológica dentro da psicologia. A gente sabe disso, a gente está careca de saber. Só que essa hegemonia, ela impede, ela quase que proíbe o aluno de ter acesso a outras informações, dado que, segundo algumas visões, se você gera ignorância, vai fazer com que o cara nunca vá para esse campo de atuação. Né? Só que quando o sujeito se forma, recebe diploma na mão, o que ele faz? Ele, eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro de alguma maneira. Eu preciso de um salário. Eu preciso pagar minha conta de luz que está chegando, a minha conta de água que está chegando, eu preciso comprar comida no supermercado. É muito mais concreto do que essa coisa etérea e passional, ideológica que a gente tem na psicologia. Né? Uma das minhas preocupações como orientador de mestrado e doutorado é que os meus alunos saiam das suas pós-graduações já com as suas vidas encaminhadas do ponto de vista profissional. Né? Muito recentemente eu acabei de formar 2 mestres e os 2 mestres já estão empregados em 2 universidades aqui no Rio de Janeiro. Né? Então eu tenho essa preocupação porque eu sei que as coisas funcionam desse jeito. Dito isso, aí vem a minha grande questão. O sujeito sai da faculdade e às vezes o que acontece é que a única oportunidade que aparece é uma oportunidade dentro de uma instituição esportiva. Dentro de um clube, dentro de uma agremiação, enfim. Quando essa oportunidade aparece, ele tem 2 opções. Ou ele agarra
ou ele vai continuar batendo cabeça no mercado. O que ele faz? Ele agarra. Mas, de novo, ele não tem o arcabouço, ele não tem o conhecimento técnico para fazer aquilo que ele está se propondo a fazer. E aí passa 6 meses, 1 ano batendo cabeça, procurando informação em um monte de lugar, indo para os congressos. Onde é que tem congresso? Aí vai no congresso, aí assiste um monte de coisa, e nos congressos tem muita coisa legal. Esse ano, infelizmente, enfim, tá adiado, cancelado, mas nós teríamos o Combip, que ia ser em João Pessoa, que ia ser espetacular. O Combip, que é da ABPEX, reveza ano a ano com o da ABRAPESP. A ABPEX, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e do Exercício, e a ABRAPESP, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. São 2 associações que nós temos, de profissionais da psicologia do esporte, em nível nacional, e que tem eventos. E as pessoas vão nos eventos, e os eventos são muito legais, são muito ricos, tem muita informação, e como você não tem aquele arcabouço teórico anterior, você não sabe qual informação você vai levar para casa e qual você vai descartar, porque você não vai fazer aquilo. Né? Perfeito. E aí tem uma outra questão que é, enfim, importantíssima, né? A verdade é que a psicologia do esporte ela é múltipla, ela aceita e ela tem pessoas com diferentes abordagens teóricas dentro da psicologia. Mas ainda assim existe uma certa divisão, sim, em termos teóricos. Né? Então você tem os cognitivistas e behavioristas de um lado, você tem os humanistas fenomenologistas de outro, você tem ali no meio os psicanalistas que não estão nem do lado nem do outro, enfim. Então você tem um pouco dessa divisão, e é muito curioso porque a gente consegue se falar, a gente consegue achar sensacional o que o outro faz, mas a gente não consegue fazer o que o outro faz. Né? Dificilmente, então, e aí fica difícil, né? Porque no final das contas você fala, poxa, olha só que trabalho lindo que enfim, uma psicóloga da área da gestalterapia fez um trabalho espetacular, utilizando técnicas técnicas de grupo, técnicas de relações interpessoais, uma coisa realmente impressionante. Você vê que a dinâmica do grupo muda internamente, a forma como as pessoas se relacionam, mas você que é behaviorista, você não funciona desse jeito, você vai trabalhar com reforço e punição, Sim. Não tem muito para onde fugir. Então você olha para aquele negócio, nossa, que sensacional, e você quer aplicar, só que você não tem a cancha para aplicar aquele negócio, você não tem o conhecimento para você aplicar aquela técnica. Então, o processo de formação na psicologia do esporte é um processo diferente da psicologia tradicional. Né? Não é à toa que eu sempre defendo que todo psicólogo do esporte precisa passar por, das duas umas, escolhe. Ou você faz, sei lá quantos anos de estágio, 2, 3 anos de estágio, para você ter a prática, para você entender como é que funciona. Ou então você sai da faculdade e vai fazer uma pós-graduação lato sensu, de especialização em psicologia do esporte, que leva 2 anos, né? Um curso de formação que leva 1 ano, mas que tem a prática, que tem ali a mão na massa, você saber mais ou menos para onde você vai. Né? Foi algo semelhante ao que você fez. Só que você fez sem o professor atrás. Você foi lá, não, olha só, eu não quero receber, eu quero aprender. Então vamos lá, vamos aprender. Eu não quero. E isso é uma postura ética, porque você não podia estar ali prestando um serviço que você não tinha o devido conhecimento técnico para. Perfeito. Então, eticamente, você falou, não, é voluntário mesmo, vamos que vamos. Eu aprendo no dia em que eu souber, no dia em que eu me sentir seguro, aí beleza, aí a gente começa a conversar sobre remuneração, mas por enquanto realmente não dá. Então foi uma postura extremamente correta a sua, mas, e aí é que vem a vírgula, que vem o parênteses. O que a gente mais vê na psicologia do esporte são profissionais recém-formados ou recém-formadas, que entram nos clubes ou agremiações por indicações. Geralmente é um treinador, um ex-treinador daquela pessoa. Então, outro dia eu vi na internet uma menina que estava dando curso de psicologia do esporte, sendo que ela nunca atuou como psicóloga do esporte. Ela sempre foi atleta.
Só que a sua experiência subjetiva de atleta é totalmente diferente da sua experiência como psicólogo do esporte. Nada a ver uma coisa com a outra. Não tem absolutamente nada a ver. Esse é o ponto. Esse é o ponto central. Então, assim, será que ela estava nessa posição de dar um curso, oferecer um curso pago, só porque ela foi atleta? Então, assim, é esquisito, percebe? Só que isso acontece o tempo todo. As pessoas recebem indicações do ex-treinador, as pessoas recebem indicação de um conselheiro do clube. Acontece. Aí o conselheiro chega, não, tem essa menina aqui que ela é psicóloga da minha esposa, e a gente está precisando de um psicólogo aqui por causa da Lei Pelé, porque bateu o Ministério Público aqui, então bota ela. E o que acontece é que a pessoa aceita. Não, vamos lá. De novo, a pessoa precisa trabalhar. Eu vou te interromper. Fala. Em algum momento chega um caos desses atletas, independente da modalidade que é o esporte, chega um caos de conflito. Se é uma modalidade em equipe, chega um caos de conflito, e esse conflito ninguém sabe organizar ele. Ninguém entende por que está acontecendo tanto conflito. E aí tem que chamar alguém. Quando tem que chamar, chama quem? Que é o que você está trazendo. O bombeiro. Justamente. O bombeiro. Enfim, nessas minhas empreitadas aí, eu conheci o psicólogo do Clube Bruges. Não sei se você conhece. É um clube da Bélgica. Ele joga na Champions, enfim, hoje é o principal time da primeira divisão da Bélgica. E eu conversando com ele, ele falou, olha, eu só trabalho sob regime de contrato, e no meu contrato consta que eu só me reporto ao treinador, e ponto final. Então ele não se reporta a diretor, ele não se reporta a coordenador de área, seja lá, ele se reporta diretamente ao treinador e ponto final. E a explicação dele é muito simples. Ele fala, olha, a única pessoa que vai se beneficiar do meu trabalho é o treinador. Né? Ou não. Né? Então, no final das contas, é a ele que eu tenho que reportar as informações. Porque se eu ficar amarrado ao diretor, se eu ficar amarrado, eu vou ter que ouvir todo mundo. E as pessoas não sabem o que elas estão falando. Perfeito. Concretamente. Né? E isso eu estou falando de um cara que vive na Europa, primeiro mundo, Bélgica, que joga Champions League, lá. Imagina aqui no Brasil, todo mundo quer se meter. Todo mundo tem um... É assustador, todo mundo tem um... Poxa, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma palestra com fulano de tal, ou então chamar o Beltrano para falar umas palavras motivacionais. Aí você fala, filho, mas desculpa, mas do que você está falando? Justo. Você não faz ideia do que você está falando. Você não sabe sequer qual é o conceito de motivação para estar falando isso que você está falando. Né? Então assim, motivação é todo dia. Motivação não é um sujeito aparecer uma vez, fazer aquele movimento catártico que parece um culto religioso. Então faz aquele movimento catártico, você sai de lá esvaziado, teoricamente. Só que esse esvaziamento ele dura 24 horas. Ou nem isso. Sim. Ou nem isso, né? Assim, porque as evidências sugerem que no máximo uma semana. Então, assim, só que isso acontece, né? E de alguma maneira psicólogos topam esse tipo de coisa, né? Por diversas razões. Porque precisa de dinheiro, porque precisa pagar as contas, porque tem uma quantidade de razões pelas quais os psicólogos topam isso, são inúmeras e todas legítimas. Eu não estou dizendo que elas não sejam legítimas. Eu só estou dizendo que para o sujeito fazer isso, ele precisa ter uma formação que não é a formação que dão na faculdade. E é culpa de quem? O culpado não tem. O cara precisa pagar as contas dele, a faculdade tem lá as suas filosofias educacionais, o clube tem uma demanda, então assim, o que você tem, na verdade, são profissionais não treinados para aquilo que eles se pretendem fazer. Legal? Legal. Faz parte do jogo, acho que faz parte de todas as profissões, em algum momento você ter essa dificuldade, mas o que eu acho que o profissional não pode se furtar é de ter uma formação sólida, né? De ter uma formação dedicada, de correr atrás, né?
Ok, me formei, estou num clube. O que eu faço agora? Não, primeira coisa, deixa eu procurar um psicólogo do esporte que tem cancha para fazer supervisão, para eu saber para onde eu vou. Isso é um mínimo. Perfeito. E acontece muito do psicólogo achar que ele está num lugar que ele pode fazer psicologia clínica ou psicologia institucional, também tem o outro lado da moeda, né? Não, deixa eu tentar aqui ver as relações dos setores, do clube, não sei o que. Não é nenhum nem outro, amigão. É outra coisa. Então, essas coisas acontecem. E isso me incomoda profundamente, porque no final das contas, a psicologia do esporte acaba sendo maciçamente um bando de achismos. Sim. Eu acho que dá certo. Eu acho que funciona. Eu acho que... E a verdade é que isso não ajuda a área. Isso prejudica a área de forma a construir um estereótipo de que psicólogo é aquela criatura que leva o sujeito para uma salinha escondida, de que psicólogo é aquela criatura que não pode falar nada, que não pode dizer nada, percebe? Então, isso é muito difícil quando, na verdade, você trabalha com pessoas que estão demandando informação de você, né? E você tem que dar informação concreta. Não adianta você virar e falar, então, isso aqui é privativo, é privado, isso aqui... O cara quer saber informações óbvias. Vem cá, esse fulano aqui, ele está tomando as melhores decisões? Ele pode melhorar a capacidade de tomar decisão? Esse fulano aqui, ele está ansioso ou não está ansioso antes do jogo? Porque assim, ele parece estar nervoso, parece que a bola está queimando no pé dele. Isso é o quê? Isso é ansiedade? Isso é um problema em casa? Você precisa dar essas informações, óbvio que resguardando o sigilo profissional, mas existe um limite tênue e difícil de compreender, mas é um limite que você, às vezes, precisa transpor, que você não faria se você estivesse na clínica. Né? Perfeito. Então, essa relação é uma relação que só com uma formação sólida e só com bastante experiência que você consegue desenvolver. Né? E isso é muito difícil da gente conseguir identificar até então, porque é o seguinte, quando você sai da faculdade, principalmente quando você pega o seu diploma, você acredita que você sabe de tudo. E quando vem o mercado, que aparece o primeiro problema para você resolver, você se depara com uma incapacidade total. Total. Isso eu acredito que eu posso até generalizar isso, porque eu tive muita dificuldade. Estou usando o meu exemplo porque eu tive muita dificuldade. E eu busquei muito conteúdo, busquei muita coisa mesmo, de verdade, porque eu não tive base nenhuma. Então a base que eu tinha que ter era em cima dos estudos. E eu estudei 1 ano e meio, assim, rotineiramente, todos os dias e muito tempo dos meus dias. Porque se eu não fizesse isso, eu não teria condição de gerar resultado. E eu não estou falando aqui que foi por eu ter feito tudo isso que eu gerei resultado, porque você pode ter muitas oportunidades, fazer o mesmo que eu fiz, ou até mais do que eu fiz, e não ter nenhum resultado. Resultado positivo perante o esporte, porque na nossa cultura, se a gente não ganha, a gente não vale nada. Se a gente é segundo lugar, não vale nada, não justifica. Não tem valor nenhum. Né? Sim. Meu caro, nós temos 6 minutos. Como é que você está de tempo aí? A gente volta, a gente não consegue voltar? Como é que você está? Eu estou tranquilo aqui. Tá tranquilo? O rapazinho já dormiu, então tá tudo certo. Então, coisa boa. Podemos voltar e falar mais um pouquinho? Claro, podemos. Beleza, então. Nós vamos até o final, vai encerrar. E aí eu entro de novo, você faz o mesmo processo e a gente toca o barco. Beleza? Combinado. Deixado. As pessoas que estão aqui nos acompanhando, por favor, continuem nos acompanhando. Né? Eu sei que tem aqui algumas contribuições. Se por acaso o grande nobre tiver o tempo, a gente vai conseguir responder boa parte disso aqui, tá? Sim, eu acho que é importante a gente conversar exatamente sobre essas questões que as pessoas estão levantando aqui. Sim, porque até então a gente trouxe um pouco da sua história, um pouco da minha história, e a gente está falando muito na teoria. Eu queria discutir com você uma prática também. Porque
Porque até Claro, claro. o nosso tema é prática, então justamente para as pessoas entenderem. Só que se não tem a teoria, como que a gente vai fazer da prática? Claro, sem dúvida. Não é? É difícil, porque muitas vezes, como você mesmo trouxe, o bombeiro, ele vai lá para apagar o fogo. E ele vai para apagar o fogo, então ele vai fazer o quê? É óbvio. Ele vai pegar a mangueira com a água, basicamente. E pronto, e acabou. Ele não vai fazer nada de diferente. Não é isso? Agora, quem tem Perfeito. a prática, quem sabe usar dessa teoria que a gente está trazendo aqui um pouco mais e melhor, sabe que o processo é muito diferente daquilo que você chega com uma indicação de um diretor, às vezes, cai de paraquedas numa instituição, essa instituição demanda, cara, muito, mas muito do seu profissional, e o seu profissional não tem a condição de entregar aquilo que está precisando real. Porque nós, convenhamos, nós temos que entender que nós somos seres humanos e nós temos limitações. Dentro dessas limitações, não adianta a gente querer abraçar o mundo inteiro, que a gente não vai conseguir chegar num ponto. E aí, ao invés de você contribuir, você vai destruir o projeto. É o contrário. Então você tem que ser também, de uma certa forma, humilde, de entender que, opa, isso aí não é para mim. Como eu já tive essa oportunidade. Hoje eu tenho uma condição melhor de entender tudo isso, porque antes, como eu disse, a gente sai da faculdade achando que pega tudo, e hoje, graças a Deus, eu consigo identificar que isso aqui não é para mim. Isso aqui tem outros profissionais que são muito mais dedicados do que eu, muito mais capacitados do que eu, e que ao invés de você perder seu tempo comigo, você vai ganhar o seu tempo com ele. Ah, mas você está perdendo dinheiro, Jonas? Não, pelo contrário. Estou ganhando respeito. Porque quando você coloca na mão de quem sabe realmente fazer o processo, esse processo vai fluir de uma melhor forma possível. Ao invés de você ficar aqui batendo cabeça, até você cansar e falar, meu, esse paciente ou esse grupo não quer saber de nada. E transferir a sua responsabilidade para o outro. A responsabilidade é sua, você quem assumiu essa responsabilidade. E você que tem a condição de falar, eu consigo ou eu não consigo, eu tenho condições ou eu não tenho condições de fazer sobre isso. É identificar. A Ariane até comentou aqui, ética profissional. Mas a gente vê muitas pessoas que têm ética, só que não conseguem desenvolver. Infelizmente. Infelizmente. Não é uma questão de falta de condição. É porque não vai fluindo o processo. E se você consegue identificar que não flui, normalmente, é você ter a condição de, não está fluindo. Se não fluiu com você, tem N profissionais que podem fazer com que essas coisas comecem a fluir de uma maneira muito melhor. Então, nós somos, como eu disse, seres humanos, um vai se identificar com o outro muito melhor do que com você. E a partir daí, você começa a desenvolver o processo. É natural, a pessoa vai se abrir mais, a pessoa vai ter mais confiança, a pessoa vai se sentir mais confortável. Básico. Perfeito? É essa a linha? Mais ou menos. tudo em ciência é mais ou menos, né? Perfeito, perfeito. Tudo em ciência é mais ou menos. Eu vou finalizar aqui Beleza. e vou iniciar de novo, tá bom? Tá bom, combinado, eu entro. Pessoas, vamos conosco, vamos conosco. Isso, continua aí, pessoal.